Olá, cinéfilos, eu sou o Aleph. Eu sou Emerson. Agora, no final do ano, saiu uma série muito aguardada para quem é fã de automobilismo e também para quem assistiu nos anos 80 e 90 o Ayrton Senna. Vamos descobrir hoje, vamos descobrir agora se brasileiro sabe ou não atuar, sabe ou não fazer filme, melhor, se sabe ou não correr. Nesse vídeo a gente vai dar a nossa opinião sobre a série Senna, que saiu da Netflix, uma minissérie de 6 episódios. E a gente vai dar opinião se essa série é boa, se essa série é ruim, se essa série adaptou bem ou adaptou mal a história de Ayrton Senna. Então, em homenagem a esse vídeo, vem correndo e deixa esse like e vamos pro vídeo. Cara, primeiro, eu sei que você é muito mais fã do que eu. Então, eu queria começar com... A gente sabe que isso é uma história real. Isso aconteceu de verdade. E a primeira coisa que eu queria perguntar é... O que você acha da história que eles quiseram contar? Porque com a história dá pra se contar, com um único fato, dá pra se contar várias histórias. E eu queria te perguntar o que você achou da história que eles escolheram contar. Bom, eu acho que a história que eles escolheram contar, eu achei que foi muito bom, só que eu achei que seria melhor aproveitado. E isso é um dos grandes motivos para eu não dar nota 10 para essa série. Eu já vou adiantar logo de cara, a gente pode falar isso mais para frente. Mas assim, a história de fato é muito boa. Ele conta a história da Ayrton Senna desde a época da Fórmula Ford, lá atrás, ainda em 1980, muito antes dele entrar na Fórmula 1, sobre a dificuldade dele se manter na Europa, questão financeira, até ele ir gradativamente avançando. A gente conhecia os primeiros rivais dele, que muita gente nem conhece às vezes, nem conhecia, época de Fórmula Ford, Fórmula 3000. Então, assim, a história que é contada aqui é legal, te entretém de certa forma. E assim, o que eu só achei um erro muito grande dessa série é que ela foi muito rushada. Ela foi muito rápida. Essa série, cada episódio é 1 hora. Então são 6 episódios. No início, ele conta uma história até que num ritmo legal e tal, sobre o início da carreira dele. Só que vai chegando pro final da série, vai tudo muito rushado e vai pulando partes que, poxa, são muito importantes para a vida do brasileiro e também para a vida do Senna, entendeu? E teve coisas que ele deixou de mostrar que isso foi um ponto negativo da série. Cara, interessante você comentar isso, porque eu ia fazer um comentário aqui. Porque eu senti... esse vídeo ele vai ter spoilers, então se prepara, porque no final de tudo, Ayrton Senna morre. Não dá tempo de você... Meu Deus, que spoiler! Ai! Porque contar spoiler de um negócio que já aconteceu... Todo mundo sabe, né, velho? Todo mundo sabe. Não, mas tem lados muito positivos, porque mesmo você sabendo o que vai acontecer, ele te deixa preso. Vamos por partes. A história que eles quiseram contar. Eu achei interessante você comentar isso, porque eu achei muito... Eu queria que eles tivessem contado um pouco mais da história dele, sabe? Da história de vida dele, como foi ele nas pistas quando jovem, como foi ele aprendendo, porque do jeito que eles passaram, ele era invencível. E isso foi uma coisa que eu fiquei meio assim, tipo, pô, a gente sabe que ele foi o Ayrton Senna. Então, mas mesmo assim, cara, eu achei interessante que eles conseguiram deixar ele invencível e mesmo assim deixar a gente preso na parada, mas mesmo assim não teve meio que aquela, sabe, eu senti falta de tipo, pô, cadê ele aprendendo a correr na chuva quando era pequeno? Teve as derrapagens dele, foi uma vez, sabe, que passou aquilo. Ele chegou e ele já sabia correr, ele já era o melhor e o problema dele era o carro. O problema dele é que os outros tinham um carro melhor, o problema dele é que não estavam deixando ele crescer, mas ele já veio pronto de fábrica. E assim, de fato, como eu disse, por isso que essa série é rushada, porque mostram cenas ali de flashback, ele tentando correr de kart na chuva, ele rodava, e o pai tentando ali ensinar ele a correr na chuva com o pneu de pista seca. Mas assim, essas coisas que o Emerson falou agora é coisas que de fato aconteceram. Ali não é nenhuma licença poética ou algo do tipo. Quando ele entrou na Toleman em 84, o carro era horrível. E em Mônaco fez aquela corrida, ele chegou em segundo. Aquilo ali que aconteceu na vida real é literalmente roteiro de filme que você não acredita. Pra quem não conhecer a história do Ayrton Senna, o cara vai ver aquilo ali e vai achar que é mentira. O cara sair de 10º tanto com um carro horrível e chegar em segundo e não vencer porque teve uma roubalheira do seu balé.
Balestre, né? E por falar em Seu Balestre, ele é muito bem representado nesse filme. Nesse filme não, nessa série. Porque, cara, o que a gente tem de raiva desse malandro na série não tá no gibi. Aí você pensa que não é verdade, mas é verdade. Tem muitos vídeos, até mesmo no YouTube, na internet, você vê aí dizendo que ele dizendo que a melhor decisão é a minha decisão. The best decision is my decision. O cara é um vagabundo safado. E eles botaram isso na série também, né? Sim, e assim, essa série mostra também que o rival nunca foi o Prost, de fato. O maior vilão dessa história foi o Balestre, Jean-Marie Balestre, porque ele era amiguinho do Prost, os dois eram franceses. E o Balestre, anos depois que ele saiu de lá, ele admitiu que fez coisas pra favorecer o Prost. Então, assim, o campeonato de 89 foi roubado por causa disso, por causa desse velho desgraçado. E nessa série eles conseguem abordar isso muito bem, velho, mesmo a gente sabendo o que vai acontecer. Interessante que você falou de ser rushado, porque depois que eu pensei assim, da maioria dos pontos negativos que eu tinha da série, eles conseguem se resumir e focar muito bem em a série ser rushada. Achei interessante isso. E assim, continuando na parte da história ainda, ele aborda a parte do Senna na Fórmula Ford, que ele conhece o rival lá que acho que é espanhol, é argentino, algo do tipo. Depois ele tem uma parte na Fórmula 3000. Aí ele teve a disputa com o argentino lá, espanhol, que eu não lembro agora. Teve com o Martin Brundle também na outra categoria. Então assim, essas partes são bem abordadas, só que também ele não dá tanta atenção pra isso, porque de fato o que a gente gosta de ver de fato é ele na Fórmula 1, né? E a partir de 84 a história começa a ganhar sobrevida. E a parte que ele vai em Mônaco, ele conhece o Niki Lauda, ele conhece os pilotos de Fórmula 1, ele vai fazer aquela primeira corrida com a Toleman em Mônaco na show e faz história. Então assim, até certo ponto a história vai indo legal, vai indo de forma mostrando os pontos importantes. Mas assim, por que eu digo que essa série é rushada foi um defeito? Porque, por exemplo, a vitória de 85, a primeira vitória de Ayrton Senna em Portugal foi pouco explorada, sabe? Teve pouca emoção e tal. E o que, de fato, eles focaram muito nessa série foi a rivalidade entre ele e o Prost de 88, 89 e 90. E a vitória do Brasil dele no GP do Brasil de 91, que é uma vitória histórica. Ele só termina a corrida com a sexta marcha. Então isso, de fato, é histórico. Tava dando agonia no final da série, porque, cara, eu tava pensando o tempo todo, cara, cadê a galera falar do S do Senna, tá ligado? Da pista. Sim, todo verdade. Mundo, o S do Senna, eles não comentaram. E eu tava ficando agoniado, cara, porque eles não estavam representando, mas no final representaram. É que ele salvou o cara antes de morrer, né? Sim. Ele salvou um cara em pista, ele tava correndo, ele parou a corrida pra sair do cara do carro e salvar o cara. E também da corrida com a sexta marcha. Que eu tava dizendo, cara, que hora que eles vão falar disso? Que, tipo, até agora não foi. No último episódio eles soltaram essa assim. E assim, foi muito bem trabalhado, porque é como se estivesse vendo a corrida ao vivo. E naquela época ninguém sabia que tava na sexta marcha, até o narrador falar que foi problema de câmbio, entendeu? E aí o povo começa a saber. Interessante também que mostra a comunicação, como é que acontecia ali naquela época e os locutores não sabiam o que estava acontecendo, aí subiu um burburinho. Eu acho que foi problema em marcha. Ah, tá com problema. Aí vai espalhando. Exatamente. O cara olha alguém falando em português, em espanhol do lado e fala também no idioma dele. Exatamente. A gente vai entrar na questão de personagem já dessa série. Mas assim, o grande ponto pra mim, que tipo assim, beleza, eles fizeram muito bem o GP do Brasil de 91, pô, fizeram muito legal, pô, eles criaram cenas icônicas ali, conseguiram criar dentro da série. Mas pra mim, o maior defeito dessa série, de muito assim, por muito, é eles não mostrarem o GP de Brasil de 93. Pra mim isso é um erro assim muito grande, porque essa corrida também foi muito importante pra gente brasileiro, porque ele tinha de longe mas nem de longe ele tinha o melhor carro do grid. A Williams era avassaladora, e mesmo assim com o carro muito ruim que ele tinha na mão, ele conseguiu vencer em casa. E foi uma corrida em que a galera invadiu a pista, carregou ele nos braços e tal. Foi uma corrida muito emblemática. E eles simplesmente esqueceram nessa série. Mas eu acho que esse é o volta pro mesmo problema que você falou antes, da série ser rushada. Mas, exatamente. Porque tinha coisa que eles estavam começando a misturar dentro das histórias. Ali colocavam uma história dentro da outra ali pra entregar tudo, porque eles não tiveram, tipo... Tempo? Não tiveram tempo pra resolver tudo, sabe? Eu acho que, tipo, esse foi o principal problema deles. Eles não trouxeram bastante coisa, assim, que, tipo, pra gente, pra brasileiro, é icônico, sabe? Sim, e assim, esse pra mim é o grande defeito dessa série. Por isso que ela não é nota 10, sabe? Mas assim, ela chega próximo.
Mas assim, o que é de impressionar é que essa série é produção brasileira, tá? Apesar de ter atores gringos, franceses, americanos, porque realmente tem que ter essa ambientação, cara, a produção dessa série é muito bem feita. Essa produção foi muito com CGI, muito com locais. Eles utilizaram pistas abandonadas da Argentina, aqui da América do Sul, e transformaram pistas em Bélgica e em Silverstone, gravando no Brasil em Interlagos, e os caras fizeram CGI, cara, é muito incrível, cara. Gente, isso é uma produção brasileira, velho. Eles refizeram o capô, como que eles chamavam de bolha, né? A bolha do carro, o capôzinho ali do carro. Eles refizeram tudo aquilo ali dos carros mais emblemáticos, mas eles também fizeram uma carcaça em ferro ali, Sim. cheia de lugar que eles podiam traquear para com o CGI trazer aqueles carros mais emblemáticos. Então eles corriam com os mesmos carros, mas eles transformavam em carros da época, icônicos. E cara, eu achei isso muito inteligente e muito interessante, porque é o prático com o CGI, né? Cara, ok, a gente tá focado ali nos principais. Os outros eu nem percebi que era CGI, cara. Claro, tem cenas que a gente percebe na cara, mesmo sendo bem feito. Uhum. Eu achei o CGI muito bem feito, mas a gente percebe na cara que é. Sim. Mas eu não percebi que tipo, alguns carros eram CGI não, e outros não. Não dá pra perceber que os carros são CGI. Não dá. Se você olhar, você não vê que os carros são CGI. Parece que ele tá realmente um cara ali num carro de verdade lá da McLaren, da Lotus, enfim. Fizeram um trabalho muito bem feito e não só isso. A ambientação, os cenários na hora dos autódromos, na hora da chuva, na hora do sol e tal, tipo assim, as mudanças de clima. Então, tipo assim, cara, um trabalho muito bem feito. Os narradores colocados lá na cabine e tal, porque ali também tem CGI na parte que ele tem que... Cada cabine tem que estar pro autódromo. Então, tipo assim, na corrida do GP do Brasil, tinha os cabines do locutor e você viu o reflexo, assim, o S do Senna, a reta do grid. Então, assim, cara, é um trabalho de CGI impecável. E isso é uma série, gente. Uma série a gente sabe que tem um orçamento reduzido. E aqui não, eles meteram a faca mesmo, cara. Tá sensacional a questão de CGI. Eu não tenho do que reclamar desse CGI dessa série. E questão histórica, cara. Eles juntaram CGI com questão histórica e reconstrução. Eles reconstruíram muitas coisas e muitos detalhes para deixar ambientado. E uma coisa que eu achei muito assertiva deles é que eles foram mudando as coisas ali de pouquinho a pouquinho. Por exemplo, quando Senna começou ali quando Senna chegou logo ali na Inglaterra, era um tipo de carro, era um esquema ali. Logo quando ele estava saindo, já eram outros carros na rua, todos ali ambientados pra gente entender aquela passagem de tempo. E eu achei aquilo sensacional, cara. A reconstrução que eles fizeram dos ambientes, eu achei sensacional. E assim, agora entrando nos personagens, assim, a gente teve o Gabriel Leone fazendo Senna. E assim, já vamos começar falando dele, que tipo assim, cara, que atuação impecável, tá? Primeiro que ele já é parecido com o Senna. Eles já fizeram a caracterização parecida com o do Senna. Cara, e isso é uma coisa que eu achei muito impressionante. Eles fizeram, aí a galera de maquiagem tá ali com, assim, muito bombou nessa série, porque você pega ele assim no dia a dia, ele não parece tanto, mas a galera de maquiagem, pô, cara, deram uma aumentada no nariz, cabelinho longo, o cabelo longo, a parada do ouvido dele, tanto que você olha pra ele assim, na série é muito parecido, mas no dia a dia não é tão parecido, cara. E assim, o ator, o Gabriel Leone, ele mudou a entonação da voz pra deixar uma voz mais parecida com o que o Senna falava, porque a voz dele, se você olhar em entrevistas que ele fez durante a série, a voz dele é bem grave, tá ligado? E na série, ele tá falando uma voz muito assim, com um tom parecido do Senna, sabe? Eu achei isso muito bom, cara, uma atuação muito boa do Gabriel Leone aqui nessa série. Cara, quando ele chorava, quando ele chegava na corrida, sabe? No final que ele começava a chorar, era muito parecido com o choro do Senna, cara. Cara, é aquele, sabe? O Senna tinha uma voz muito fininha e ficou muito parecido. Não, então, tipo assim, cara, um trabalho muito bom desse ator, de verdade. E você tá falando de caracterização, cara, teve alguns personagens aqui caracterizados, teve o Gabriel Luchar, que fez o Galvão Bueno, que, cara, a caracterização tá muito boa, ele tá muito parecido, a fisionomia dele, ele tá bem parecido. Eu achei ele o pior dos que apareceu ali. Né? A menina que fez Xuxa, cara... Era isso que eu ia falar. Cara, a Xuxa é assustador. A Pamela Tomé aqui, o que tá parecido com a Xuxa é um negócio assustador. Tá igual. Sem brincadeira. Ela falou que, tipo, a galera trabalhando com ela no cenário, no set, dizia, pô, cara, tá muito esquisito aqui conversar contigo, tu tá a cara dela. Não, foi assustador a caracterização. Só que falando do Galvão Bueno especificamente,
especificamente aqui nessa série, o Galvão Bueno, eu não acho que foi o pior. O pior pra mim foi o Reginaldo Leme nessa série. Porque o Reginaldo Leme, pra mim, claro, ele não teve tanta atenção assim nessa série como o Galvão. Mas assim, cara, o Reginaldo não tem nada a ver. Mas assim, o ator nem se esforçou pra tentar fazer uma voz parecida, nem o jeito de falar dele. Mas não tem nada a ver o Reginaldo Leme nessa série. Pra mim, é a pior caracterização, a pior atuação aqui é do Reginaldo Leme. Assim, disparado. Pra mim, ele tá em um nível mais abaixo de todos os outros, sabe? Mas não foi a regra. Ali, no geral, pô, a mimetização da família dele, chegou no final ali que a gente viu a família do Ayrton Senna, demais, cara. Cara, e Parecia verdade. demais. E assim, essa questão da família, essa questão da amizade do Galvão com o Senna também, eu acho que faltou algo a mais também. Porque na vida real, o Galvão e o Senna eram muito amigos. Tem uma entrevista que, tipo assim, ele pergunta: e aí, como é que tá o combustível? Pô, foi na corrida de 86 do Brasil. Aí o Ayrton Senna fala: não, ele para de palhaçada, nós estamos gravando, caramba. Tipo assim, tá ligado? Então, eu acho que faltou essa relação entre os dois, tá ligado? Tipo assim, mais de amizade, de resenha, essas coisas. Mas assim, o Galvão, no início dele, nos primeiros episódios que ele aparecia, eu tava estranhando. Tipo assim, falei, cara, o jeito de falar dele é até parecido. A voz não era tanto, mas ele tentava imitar os trejeitos do Galvão. Depois, com o passar, eu meio que fui me acostumando. A parte quando ele fala pra entrar na memória de todos os brasileiros, é uma parte que eu achei muito parecido. Então eu fui me acostumando com ele e acabei que o saldo foi positivo que eu tive do Gabriel Luchar como Galvão Bueno aqui, entendeu? Eu acho que fisicamente, pra mim, até o final não encaixou direito. Mas assim, ele atuando, ele imitando certas vezes, ficou muito bom. Ficou muito, pra mim, ficou muito parecidinho às vezes que ele imitava o Galvão Bueno, sabe? Ficou muito bom, na minha opinião. Sim, e assim, também, antes de entrar na família do Senna de fato, teve também a participação da atriz que fez a Adriane Galisteu. E assim, a gente sabe que a Adriane tem a treta com a família do Senna, né? E assim, nessa série ela foi muito escanteada. Ela chegou a aparecer porque acho que fizeram muito esforço, mas ela aparece só 2 minutos e 40 na série inteira. Ela aparece muito pouco e a série tenta criar algum tipo de relação com ela, mas assim, é muito jogado, muito jogado. Isso também pra mim é o defeito do filme não, da série. Porém, é com ressalvas porque tem a questão dessa treta, não queriam colocar a atriz no filme pra interpretar ela e tal. E mesmo assim conseguiram, isso acaba sendo um ponto positivo, né, de certa forma. Só que eu acho que isso deveria ser um pouco melhor explorado. Obviamente não é um negócio muito grave, tipo assim, oh meu Deus, isso foi terrível por causa disso, não. Mas é uma questão que a gente tem que abordar isso daqui. Agora, falando da família do Senna que foi representada nessa série, cara, para mim são ótimas atuações, porque eles atuam como se fosse uma família de verdade, não é aquela atuação caricata, é uma atuação de uma família brasileira de fato. Tudo bem que de uns anos pra frente eles foram ficando com os padrões mais elevados de dinheiro, né? Porque o cara tava ganhando tudo, né? Mas assim, você vê que mesmo assim você convence que aquilo é uma família de verdade. O pai do Senna tava muito bem nessa série, a mãe, a irmã dela. Cara, aquela cena final que quando o Galvão anuncia a morte, né, do Senna, e eles chorando assim, cara, é uma cena muito emocionante. Que atuação, velho. Eu tava chorando também, velho. Tipo assim, ele tava chorando, eu tava chorando. E se você não tava chorando nesse final, você tá maluco. Você é um monstro, irmão. Você não tem coração, entendeu? Então, assim, esse final, cara, é o final de pegar no seu coração mesmo, ele assim, ó. Ele arregaçar teu coração todinho assim, ó. Vral. Esse final, eles fizeram pra você chorar, mas chorar de desidratar, irmão. E se você gostou de Fórmula 1 nessa época, cara, você vai desidratar, porque eles fazem aqui uma despedida muito bem feita, cara, dessa série do Senna. Cara, é um negócio, ó, eu já começo a ficar arrepiado só de lembrar, velho. Meu Deus do céu. Cara, eu que não sou tão ligado com Fórmula 1, quando vim, o último episódio pra mim foi destraçalhar o coração. E olha que eu não sou tão ligado com Fórmula 1. E vinha aquela memória, assim, sabe, por exemplo, eu lembro quando era pequeno de perguntar pro meu pai quem foi Ayrton Senna. E aí meu pai responder, tipo assim, cara, você perdeu o melhor corredor que esse país já teve. O melhor piloto que esse país já teve. E eu lembro, assim, de meu pai me contando quem foi Ayrton Senna, assim, eu ficar tipo, cara, eu perdi esse cara, sabe? E ver o país, assim, unido. E saber que realmente o país andava daquele jeito, sabe? Sim! A galera na rua comemorando e vibrando. E, cara,
uma coisa que eu tenho, a gente fica triste de não ter passado por esse momento. Eu fico muito triste de não ter passado por esse momento do Brasil, em que todo mundo se reunia e meu pai, ele falava assim, tipo, cara, quando chovia, o brasileiro começava a sorrir. Comemorava. Dizia, cara, hoje é dia do Senna. Hoje é o dia do Senna. Tipo, eu acho que a gente ainda viu um pouco do que foi o país, por exemplo, no futebol. Hoje em dia tá muito diferente. No futebol, quando era a Copa do Mundo, eu lembro de como era a vibe que a gente se sentia. E era todo mundo na rua, assim, unido, sabe? Era uma vibe assim, tipo, todo mundo é amigo nessa época. Hoje em dia não é mais assim. E eu sinto também que a gente perdeu isso com a Fórmula 1. Não, mas com certeza. A Fórmula 1 tá voltando a ser popular agora, com a questão da Liberty Media, a questão que agora vai ter um brasileiro de volta à Fórmula 1, então a Fórmula 1 vai voltar a ser popular, com certeza, tipo assim, não da época que foi, obviamente, mas a Fórmula 1 com o trabalho de jovialização, não sei nem se é essa palavra, mas eu acabei de inventá-la, está meio que tornando a categoria popular novamente, principalmente aqui no Brasil. Mas o fato é, o que o Senna fez, ele deixou um legado, e esse legado foi muito bem representado nessa série da Netflix. Se fosse pra dizer por nota, eu daria um 8,5 pra essa série do Senna. É uma ótima produção brasileira, é uma das melhores produções brasileiras que a gente já fez aqui nesse país, entendeu? Essa série do Senna é absoluto cinema. Eu vi uma galera dando nota ruim na internet e eu tava esperando, tipo, a hora que chegaria isso. Mas assim, apesar dos pesares, apesar das reclamações que eu fiz, eu daria, tipo, um 9,8, sabe? 9... Dá 10 logo, homem. Oxi, tá de 2 décimos. Arredondando pra cima, né? Dá 10 logo. Chorando assim, entrega. Vamos pro 10 ali. Faltou algumas coisas assim, mas dá pra relevar. Dá pra esquecer isso e dizer que essa série, ela é maravilhosa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa nossa análise. Comenta aqui embaixo se você gostou da série do Senna, se você não gostou, o que eu acho muito difícil, né? Os brasileiros em si, né? E comenta aqui embaixo se você acha que a história foi legal, se eles adaptaram bem feito. Deixa o seu like, a gente também quer saber a sua opinião. Se você não concordou com a gente em alguma coisa, comenta aí também pra gente saber o que é que foi. E quem sabe a gente não concorde com você depois do seu comentário. E é isso, galera. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui e valeu!